Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, A Primeira Vez é uma série que, em sua sinopse, vai tratar de um colégio José Maria, que só estuda garotos, mas ele muda um pouquinho as regras e entra a primeira mulher nesse lugar. E essa garota misteriosa, com pensamentos perigosos, influenciadores, podemos dizer assim, vai causar muitas mudanças e fazer novas amizades nesse local. Se você não quer saber nada de spoiler, então eu peço para assistir a série ou parar esse vídeo por aqui, porque eu vou falar vários spoilers da série. Bom, vamos começar. A série ela é ambientada na década de 70. E nesse período a Colômbia ela passava por problemas, de certa forma revolucionários, ela passava por protestos, processo de descriminalização da maconha e afins. Então a gente se depara com adolescentes na escola que discutiam coisas banais do cotidiano, mas as coisas mudam um pouco quando eles conhecem uma moça que é chamada Eva. Engraçado, né, que Eva é a mulher que leva o conhecimento para Adão e para o mundo, e também é a mulher que vai ser amaldiçoada ali na Gênesis por ter desobedecido uma ordem direta de Deus. A Eva, personagem do livro, ela desobedece várias regras e ela vai influenciando pessoas e levando conhecimento. É como se ela tivesse um livro para cada ocasião. Ao longo da série vamos ver nomes de autores como Schopenhauer, como Shakespeare, vamos ver livros como Apanhador no Campo de Centeio, Os Sofrimentos do Jovem Werther, poemas de Pablo Neruda, dentre tantos outros. E é como se cada um desses livros tivesse algo para ensinar para alguém ali presente. E é engraçado porque a protagonista ela diz que ela se identifica com a obra A Dama das Camélias. E aí gira um boato na escola como se ela fosse uma prostituta, que era algo que ela não era, mas de certa forma eles a viam assim, porque ela tinha grana e porque ela saiu dando selinho em todos os meninos, como se ela quisesse dar um empurrãozinho para eles amadurecessem um pouquinho mais. Então, dito isso, eu quero falar inicialmente dos conflitos daquela série. Porque, pasmem vocês, um colégio só de meninos. Entra uma menina, conversa com todos os meninos, beija todos os meninos, fala de tudo. E é engraçado isso porque, de certa forma, é uma revolução na vida deles. E uma coisa muito interessante é que a gente tem um narrador que é o personagem principal, que é o Camilo. Então, Camilo, mais velho, ele conta a história dele mais jovem. E ao mesmo tempo que ele conta a história dele mais jovem, a gente vai se equilibrando ali entre uma perspectiva amadurecida daqueles acontecidos e uma perspectiva mais juvenil. Então, momentos que o Camilo narra são muito interessantes para mim, porque ele traz uma visão sobre a Eva que talvez nem mesmo o Camilo ali jovem tinha sobre ela. Ele diz que a Eva foi a primeira mulher, de certa forma, que ele amou. E a Eva, ela apresenta o mundo para ele. Tem episódio que ele começa a ler livros que ela indicou, que ele ouviu ela falando. Se não fosse ela ali, talvez ele não tinha pensado mais entre se tornar um escritor do que ser somente um repórter esportivo, que era o que ele queria. E a gente vê essa união desses amigos e a gente vai vendo também conflitos na escola. Então, começando assim que eu vou falar de pautas que vão acontecer ao longo desses episódios. Uma das pautas que mexeu muito comigo foi quando eles vão para uma festinha na casa da Eva, eles fumam uma erva, bebem, se divertem, e aí o Camilo, ele vê os dois amigos dele ali no momento íntimo, no momento sexual. Um tá fazendo oral pro outro e tal, e aí ele comenta com a Eva e alguém escuta essa conversa e isso vira uma repercussão na escola toda. E naquela época, pessoal, a homossexualidade era uma doença, era algo absurdo. Então, um dos coleguinhas, né, que é o mais raivoso ali, que tem uma vida mais difícil e resolve tudo na violência, ele permitiu o ato sexual, mas ele começa a bater no amigo que praticou com ele, como se ele estivesse culpando por ter feito aquela coisa absurda, sendo que ele participou. Então a gente vê que
possivelmente ele é realmente gay, mas ele fala que gosta de mulheres, que ele quer ficar com mulheres e que não, que se aproveitou dele. Então, assim, ele não consegue assumir pra si mesmo que ele gosta de um homem. E a gente passa um pano por causa da vida difícil, né? Ele mora somente com a mãe e a irmã, ele é o homem da casa, ele tá no meio extremamente machista e preconceituoso. Então, na onde que ele vai assumir que ele gosta de outro homem? Se hoje em dia tem tanta gente presa no armário, imagina na década de 70 na Colômbia. Entendem? Era uma coisa absurda. E a gente vê o aluno sendo maltratado, ocorrendo reunião para expulsar o aluno da escola ou para permitir o aluno da escola se ele fizesse um tratamento intensivo para combater a homossexualidade. E mesmo assim, todos os amigos abandonam o Jabu, eu acho que, se eu não me engano é o nome dele. Todos os amigos o abandonam e depois, graças a Eva e as palavras afiadas que ela usa, eles vão lá e se despedem porque o menino tem até que mudar de cidade. Então, de forma cômica, divertida, esses problemas sociais vão sendo jogados na nossa cara. E ao mesmo tempo que a gente assiste e que vem um pesar, a gente se diverte, porque são cenas engraçadas e inesperadas. E outro ponto, né, a questão de discriminação. Tem um momento que a Eva fala que o Camilo tá discriminando ela porque ele não deixou ela sair com ele pra não sei pra onde. E aí ela fala, você sabe que isso é discriminação? Aí a gente volta pro narrador. Ele diz que foi a primeira vez que ele ouviu a palavra discriminação na vida dele. Então a gente vê o impacto que a Eva tinha. E a Eva, ela tinha todo esse conhecimento porque ela era uma menina rica, sem nada para fazer. Então ela lia muitos livros, ela se informava sobre o mundo. E ela, apesar de ser uma filhinha de papai riquinha, ela estava lá lutando, protestando com os trabalhadores para direitos melhores. Causa que a acusam de defender por ela não ser pertencente àquela classe. Mas ainda que ela não pertencesse à classe dos proletários, dos pobres, ela estava lá tentando, fazendo o melhor que ela podia. E isso que é admirável na Eva, porque apesar de ela ser uma moça com privilégios, ela abria mão de seus privilégios para passar tempo com os amigos, para levar conhecimento e para lutar por aquilo que ela acreditava ser certo. E ela já inicia falando que ela é uma feminista. Então ela se coloca como uma mulher à frente do seu tempo, apesar dos julgamentos. E a gente vê uma coisa interessante quando ela toma as dores de uma professora que ia trabalhar de forma extremamente sensual, e a Eva era a favor disso, porque o corpo era dela, o importante era o conhecimento que ela passava, ela era uma professora competente, e isso era o que valia. Porém, essa professora, ela muda a forma de conversar, ela fica mais fechada, ela começa a usar roupas totalmente fechadas e comportadas. E eles descobrem depois que ela teve um caso com o pai do Fabon, que é esse aluno, que é o gay, né, que tem na história, que eu falei com vocês aqui. E aí, essa professora, ela é expulsa da escola por ter feito algo que ela fez fora da escola. Porque ela não se envolveu amorosamente dentro do colégio, ela se envolveu fora. Então, existe essa questão de separar a vida profissional da vida pessoal. A professora sofreu as consequências, mas e o amante, o cara que traiu a mulher com a professora do filho? Porque ele não sofreu as consequências e não estava pagando por isso. Então fica esses questionamentos pra gente. Questionamentos sobre o primeiro amor, as primeiras sensações, as emoções. Questionamentos sobre a descriminalização da maconha. A mãe do personagem principal do Camilo, ela é a favor, o pai é contra. E é engraçado, porque a mãe do Camilo, ela ganha dinheiro datilografando trabalhos acadêmicos. E é por meio desses trabalhos que ela vai tendo mais opiniões com o passar da série. A princípio, o marido dela vira pra ela e fala, você tá se tornando uma feminista? Ela, não. Depois ela já diz sim. Então a gente vê essa construção da personagem que vai amadurecendo, assim como o filho e assim como os outros adolescentes. E sobre essa questão de família, né? A mãe do Camilo, ela sempre é mais aberta. Ela aceita o que vem de fora, ela é contra a censura dos livros, pautas que são discutidas e defendidas no conselho de classe pelo marido dela. O marido dela não, ele já é retrógrado, um cara bronco, que se apega à sua nação apostólica, católica, apostólica, românica e tal. Ou romana, não sei, tô por fora, mas enfim. E ele vai mudando sua percepção sobre isso. E esse episódio em que
o coleguinha dele gay é rechaçado, é um episódio que me toca muito, porque o pai do Camilo vai nos contar uma história. A história é que ele tinha um tio incrível, uma pessoa extremamente boa e maravilhosa, que inclusive serviu para dar um empurrãozinho para eles dois se conhecerem e posteriormente terem o Camilo. E ele fala que descobriram que ele gostava de homens, e aí ele é abandonado pela família, por todos, e no fim das contas ele se suicida. Então é nesse momento que a gente vê o pai do Camilo tendo um toque de consciência, que a sexualidade das pessoas não definem se elas são boas ou más, ou sujas, limpas, doentes ou sãs. E aí eu acredito que a gente vê um amadurecimento por parte dele também. E essa série nada mais é que trocas. Adultos aprendem, jovens aprendem, e os jovens, eles agem, apesar de que a imaturidade esteja presente, eles agem em muitos momentos de maneira adulta, porque a Eva, por exemplo, ela consegue resolver os seus próprios problemas e ela consegue ter o bom senso para entender que ela é uma menina muito egocêntrica, que só pensa nela na maioria das vezes. Então a gente vê que existe também o amadurecimento da personagem mais rebelde inserida naquele meio. Outro episódio interessante é o momento em que a Eva ela decide ir com o uniforme mais aberto para a escola. Ela não fecha todos os botões da camisa, ela não usa uma saia abaixo dos joelhos. Ela quer andar da forma que ela quer andar. E ela é confrontada na rua, né? E ela tem esse discurso, não à violência, não à violência. O tempo todo ela prega sobre ir contra a violência não era o caminho. Mas ela mesma vai se contradizendo, porque em dados momentos ela quer usar a violência, ela tem uma arma, a criança tem uma arma. E depois ela vai amadurecendo sobre isso e ela traz uma lição pra gente. Não dá pra falar que você é contra a violência quando você tem uma arma em casa ou quando você é a favor da violência em certos pontos. Então, de maneira bem sutil, de maneira bem gostosa, de maneira bem engraçada, a série vai nos dando uns tapinha na cara pra ver se a gente acorda pra vida. E é engraçado como ela consegue mexer na masculinidade dos meninos. Um dos amiguinhos ajudava a mãe a passar roupa e tinha vergonha disso. O outro amiguinho ouvia música romântica na madrugada na rádio e tinha vergonha disso. Aí o outro amiguinho queria melhorar o cabelo, usar creme para espinha e tinha vergonha disso. E ela, mas por que se envergonhar? E ela vai sempre trazendo pequenas lições. Por que se envergonhar de ser quem você é? E isso é legal porque a gente vê a feminilidade da Eva, o seu jeito expansivo de ser, e entrando no mundo machista, enclausurado de todos aqueles homenzinhos que em dado momento eles vão trilhando o caminho para ser um adulto, um homem de verdade. Esse é aquele tipo de série que você não precisa maratonar, assistir todos os episódios de uma vez. E assistindo de um a um já dá bastante assunto para conversar num dia com a pessoa que assistir ali com você. E é legal isso, porque a gente tem tantas indicações de livros e tantas reflexões de livros, como a reflexão de Shakespeare e de Hamlet, porque Romeu e Julieta, a obra trazia personagens que não pensavam, viviam a loucura do amor, vamos dizer assim. Enquanto que o erro de Hamlet é pensar demais e não vingar a morte do seu pai. E ela traz essa questão, né? A Dama das Camélias, uma mulher que morre de amor. E aí vai trazendo o livro do Buda. Então, assim, se a gente pegar cada episódio e ir pesquisando os nomes dos livros e conhecendo as histórias e olhando para os personagens, a gente vai ver que todas aquelas histórias tinham algo para oferecer para os personagens. E é interessante o trabalho que a professora faz. Quando a professora fala que vão trabalhar os autores de um determinado período literário, a Eva se contradiz, ela quer que leiam a Letra Escarlate, né? Uma referência, talvez, ao caso da professora que estava sendo acusada por ter dormido com um homem que não era seu marido. E aí a professora faz uma dinâmica, coloca ela para ler o clássico, e coloca o coleguinha que leria o clássico para ler para ler a Letra Escarlate. Então a gente vê que o tempo todo na série existe essa coisa de tente olhar de forma objetiva
tente olhar para o outro ângulo. E é isso que acontece quando eles fazem o jornal. Eles começam fazendo de uma maneira totalmente parcial e depois tentam colocar imparcialidade ali. Ainda que imparcialidade de fato não existe, todo mundo tem sua ideologia, independente do que você faça, aquilo que você acredita, aquilo que você é, vai fazer parte. Então, eles pelo menos tentam olhar com objetividade para a vida. E no final das contas, a série nos dá um grande tapa, porque imaginamos que talvez os dois vivam uma vida de amor no futuro e ao mesmo tempo a gente vê que não vai ocorrer porque o Camilo engravidou a primeira namoradinha dele, que não tinha sido a Eva. E aí a série acaba. Se haver uma nova temporada, incrível. Vou adorar continuar acompanhando esses dois, mas eu acho pouco provável. Eu acredito que vai terminar dessa forma até pela questão do título da obra, A Primeira Vez. Então a gente tá vendo a primeira vez do Camilo no amor, a primeira vez do Camilo olhando para causas feministas, olhando para a questão de preconceito, olhando para a questão de país, o que é muito presente. A Eva, ela fala de conflitos, ela fala de guerra, ela fala de quanto os homens podem ser cruéis e destruir o mundo. Coisas que o Camilo, naquela altura, não estava nem aí. Então ela abre os olhos dele, assim como os olhos de todos os personagens, inclusive dos adultos. É nítido a forma que ela gosta de confrontar os adultos. Talvez por não querer amadurecer rapidamente, talvez para querer fazer com que eles olhem para as coisas de forma mais, eu não vou dizer infantil, porque ela não é uma criança, mas de forma mais impulsiva, com mais fervor. Então ela é sempre aquele bichinho ali te importunando para fazer você questionar aquilo que você acredita. Então essa série ela tem uma fotografia muito bonita. Você vai acompanhando a região lá da Colômbia, que eu não me lembro o nome agora. Você acompanha os dilemas sociais, você escuta as notícias da TV, você vê objetos antigos, o que traz uma sensação de nostalgia. E você vê a evolução chegando através de uma garota para cabeças fechadas de adolescentes que só pensavam em assistir filmes extremamente eróticos, o que ela critica, e ver revistas pornô. A indicação de hoje é essa. Espero que vocês gostem e tchau, tchau.